Boa noite, gente. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Eu sou o professor Dalberto, secretário de Cultura aqui de Rio Claro. Em nome da nossa cidade, em nome do nosso prefeito Gustavo Perissinotto, eu quero agradecer a todos pela audiência e pela participação. Nós estamos no segundo momento das festividades do Dia de Ogum, momento em que nós lembramos da cultura negra, da sua riqueza, da sua diversidade e da sua importância para a nossa cidade, para o Brasil e para o mundo. Sempre é bom lembrar do extraordinário resultado da fusão da cultura brasileira com a cultura africana e todos os derivativos positivos que nós tivemos. Quero dar as boas-vindas a todos. Aqui ao meu lado está representando o Legislativo o vereador Geraldo, que já vai dar uma palavrinha para vocês. Dar as boas-vindas, então, a todo o Poder Legislativo aqui representado pelo vereador. Dar as boas-vindas a todos os movimentos, na figura aqui da Janice, presidente do Conselho Municipal da Consciência Negra. E quero também dar as boas-vindas aqui à Lurdinha, nossa assessora de direitos raciais, que estão abrilhantando o nosso evento. Então, sintam-se mais uma vez acolhidos, sintam-se mais uma vez abraçados aqui pela nossa secretaria, e nós queremos cada vez mais multiplicar esses eventos da consciência negra, os movimentos de participação popular. Então, mais uma vez, as nossas boas-vindas. Boa noite a todos e a todas. Quero dar os parabéns para mais um evento da CONEC, da Assessoria de Direitos da Comunidade Negra, Lourdinha, Janilce, o nosso secretário, Dalberto, ao nosso prefeito municipal por essa oportunidade. Eu falo em nome da Câmara Municipal. E posso só falar a questão de 2013, coloquei a lei, o Dia do Ogum. E depois, a partir daí, a Secretaria começou a trabalhar no Ogum e suas origens culturais, que é um programa do secretário, o nosso prefeito, a Janice e a Lourdes, que é para dar essa continuidade dentro da nossa cultura afro-brasileira, da nossa comunidade, em relação a nós estamos buscando o direito de cada um de se manifestar. Parabéns, pai André, por estar dando continuidade a um trabalho dentro da cultura, dentro da nossa cultura na cidade de Rio Claro. E posso até falar em relação à nossa lei Ogum, o Dia do Ogum, ela não está só em Rio Claro, ela está em várias cidades do estado de São Paulo. Então, para mim, contribuir um pouco com a nossa comunidade, independente do seu segmento, mas, acima de tudo, das origens dentro da nossa cidade. Então, parabéns a todos. Eu acho que vai ser nosso segundo momento, dentro de um contexto, depois a Lurdinha vai estar apresentando as pessoas que vão estar fazendo esse debate, essa união de pensamentos para a nossa comunidade dentro da nossa cidade de Rio Claro. Parabéns a todos e já agradeço desde já de estar aqui presente para estar falando não só do Legislativo, mas falando da oportunidade que a cultura está dando para nossa cidade de Rio Claro, para estar buscando o objetivo maior, é que todos tenham o seu direito de estar se manifestando dentro da nossa cidade de Rio Claro. Parabéns a todos e um bom debate. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu, Janice Rezende, presidente do Conselho da Comunidade Negra, quero agradecer aqui, mais uma vez, pela oportunidade de estar fazendo parte deste evento, né, que estamos agora na nossa segunda parte do evento do Dia do Ogum. Quero agradecer ao professor secretário Dalberto, ao vereador Geraldo, ao pai André, que está sempre aí junto com a gente, sempre com a comunidade. E é em nome da comunidade negra que eu venho mais uma vez parabenizar esse evento de muito bom gosto, esse evento que nos traz
fala sobre o orixá Ogum, com essa lei que o orixá nos dá esse caminho. E vamos, mais uma vez, prestigiar esse evento. Ogunhê. Boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao segundo encontro com referência à Semana de Ogum. Estamos hoje recebendo na nossa live os profissionais da psicologia para uma roda de conversa. África e africanidades. A influência da cultura negra na formação da cultura brasileira. A psicologia no conceito social e racial, com a participação dos psicólogos Janaína Veloso, Dissete de Vera, André Cais. E com a participação, não poderia deixar de ser, do Babalorixá, André Luiz de Moraes. Vamos passar a palavra para o Babalorixá, André Luiz de Moraes. Boa noite a todos. Hoje nós temos um debate, um encontro, e eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Secretaria de Cultura de Rio Claro, a Lourdes, que é assessora racial, da nossa cidade, a lei do vereador Geraldo, o prefeito da cidade, Gustavo Pericinoto, e toda a participação das pessoas que estão prestigiando a Semana do Ogum. Essa lei ela é de suma importância, não só para o nosso município, mas sim para que as pessoas conheçam realmente qual é a finalidade do culto ao Ogum. Ogum não é só uma divindade orixá. Ogum, ele relata toda a questão da cultura negra no nosso país. Ogum relata a cultura mundial. Por quê? Ogum é tecnologia, Ogum é ciência, Ogum é medicina, Ogum, orixá dos caminhos, Ogum, orixá da agricultura, Ogum, orixá da civilização, Ogum é que faz a sociedade encontrar lutas, sentidos e vida e esperança. Então, essa lei ela é de suma importância para que as pessoas entendam realmente que a questão do negro no nosso país não é só a questão da escravidão, e sim da cultura do negro, de uma cultura milenar que fala de arte, que fala de culinária, que fala de roupas, de dança, de expressões, que fala de sentimento, que fala de amor, e fala também da cultura dos deuses, orixás, que são energias contidas na natureza. Então, Ogum é o senhor do ferro, o senhor do fogo, aquele que é o forjeiro. Ogum é o orixá que faz o homem sempre encontrar sentido na sua batalha. Por isso que nós gritamos, Ogunhê, que Ogum traga vitória, que Ogum faça com que, até esse momento que estamos vivendo, relacionado à pandemia, às questões sociais, que estamos com problema tanto de saúde pública no mundo, no nosso país principalmente, e também com questões emocionais, aonde nós temos que buscar respostas. Então, eu como sacerdote, como um presidente de uma federação, eu sei o quanto que eu trabalho e atendo a sociedade e a deficiência, às vezes, de orientação que a sociedade encontra. Então, essa mesa hoje está formada com pessoas de grande competência para poder trazer orientações e, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, que eles estão aqui para esclarecer. Boa noite, que Ogum, que Deus, os orixás, abençoe a todos nós.
Vamos passar a palavra para a psicóloga Lissete de Vera. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de reflexões que eu acho que só tem a agregar e, enfim, agradecer profundamente. É um prazer muito grande e uma honra poder estar aqui com vocês. Bem, de que lugar que eu falo, né? Eu sou psicóloga, tenho uma formação em psicanálise, sou mestre em psicologia e sociedade, atualmente estou concluindo meu doutorado também em psicologia e sociedade. Tenho uma experiência com clínica e saúde coletiva, e é a partir dessa história de conteúdos, de experiências vividas, que eu queria estar conversando com vocês e abrindo um convite para a gente conversar com um autor que me é muito caro, que é o Freud, né? Uma pessoa que construiu vários textos, né? Ele tem uma bibliografia vasta, e ele se dedicou também a textos sociais, alguns textos muito importantes, e eu vou trazer um deles para a gente conversar, que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, e que ele escreve esse texto em 1921, exatamente há 100 anos, quando o mundo também vivia uma pandemia, né? Quando o mundo vivia os restos da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi a primeira vez na história da humanidade, ou pelo menos da história que a gente conhece, que uma guerra não foi travada entre exércitos, que ela foi uma guerra que foi travada agredindo e matando civis. Então, as cidades foram bombardeadas pela primeira vez, porque o avião tinha acabado de ser uma grande invenção. Então, assim, eu acho muito importante esse texto no sentido de que ele nos reporta a um momento histórico de muito sofrimento, de um intenso sofrimento, que eu diria que muito próximo ao que a gente está vivendo hoje na história da humanidade, né? A gente vive... eu lembro, uma vez, numa aula de saúde pública, no começo da minha formação, que um professor estava dando aula falando o que era uma epidemia, né? Que era uma endemia, uma epidemia, e explicando, e ele vira e fala assim, a pandemia eu tenho que ensinar vocês, porque a gente existe, mas é uma coisa, nossa, não, né? Então, você aprende, e aí hoje a gente está vivendo uma coisa que é absolutamente muito severa e que convoca a experiência coletiva, né? A gente não vai vencer isso se a gente continuar num movimento de individualismo e de não pensar no encontro com o outro, né? E é nesse sentido que eu quero fazer esse convite para vocês agora. E, nesse texto, logo nos primeiros parágrafos, o Freud ele faz uma afirmação muito forte, né? Muito importante, que ele vai dizer que não existe psicologia individual, que toda psicologia é social. E quando ele faz isso, né, o que isso significa? Né? Alguém que está trabalhando na clínica, alguém que cuida de pessoas, está dando um 180 no olhar para a humanidade. E ele vai, e assim, né? Por que eu trago isso para a gente conversar agora, né? Porque o ser humano é um ser, né, que se constitui no encontro com o outro. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando a gente nasce, né, a gente não tem referências. É a partir do meu encontro com quem cuida de mim, com esses primeiros cuidados, é a partir da relação com o outro que eu vou conseguindo me constituir e saber quem eu sou. Quem sou eu? Então, é a partir desse contato e dessa diferença que isso vai se configurar. Bem, o Freud, para fazer isso, ele vai, como de costume nos seus textos, ele vai visitar todos os autores que já falaram sobre aquilo, né? Ele vai fazer uma revisão bibliográfica, que a gente chama. E ele vai conversar com um autor que vai dizer para ele, que vai fazer uma afirmação com a qual o Freud vai concordar, que ele vai dizer que, na massa, desaparecem as singularidades.
Nossa, que frase de efeito forte, né? Enfim, é isso mesmo. Na massa, todos ficam indistintos, não há espaço para singularidades. E esse sujeito fica nessa posição porque também esse lugar dá uma condição para essa massa de um poder invencível, né? Ele se sente naquele grude, naquela massa, ele se garante no sentido de ele paga o preço de perder a individualidade, de perder a singularidade, mas ele não tem um sofrimento com isso, né? Então, assim, ele vai funcionar um movimento de contágio, de contaminação, de sugestionabilidade, que é aquela frasezinha da vovó que fala Maria vai com as outras, é mais ou menos isso. Você nem sabe por que você está respondendo aquilo, mas o outro falou, você está falando e está lá repetindo. Não tem fundamento, necessariamente fundamento nenhum. A gente estava, então, diferenciando a massa do grupo. Então, no grupo há singularidade, na massa não. Então, na massa não há diferenciação entre as partes. Ela está ligada, os indivíduos estão interligados e estão ligados à figura de um líder. E que não necessariamente esse líder é uma pessoa, pode ser um conjunto de ideias e verdades. Tá? Isso é muito importante ficar claro para vocês. Um líder não necessariamente é uma pessoa. Ele pode ser um conjunto de ideias e verdades. Na massa, o comportamento do indivíduo é primitivo, é infantil. E aqui é importante a gente entender que primitivo não tem juízo moral. Tá? É um primitivo que não tem algo de atrasado ou de pensamento, do pensamento positivista. Tá? Mas o primitivo no sentido de ausência de pacto civilizatório, tá? De regras sociais. O indivíduo movido por instintos, nos reporta um outro texto, né, muito importante também social, que é o Totem e Tabu, mas aí isso dava outra conversa. Então, isso tudo eu estou falando para a gente pensar, voltar à nossa questão. Estamos aqui dizendo de um sujeito originário, de um indivíduo originário. E aí, me faz pensar, me traz uma pergunta. Como que a gente pode pensar aonde nasce a cultura? Em que momento, né, a gente vai ser uma civilização ou fazer alguma coisa nesse sentido? E aí eu vou citar a Margaret Mead, que é uma antropóloga, e que, numa aula, isso foi perguntado para ela. Perguntaram assim para ela, qual o primeiro registro de civilização? E ela respondeu de pronto, um fêmur calcificado. Ué, né? É que se uma perna se curou de uma fratura, é porque, durante algum tempo, alguém cuidou desse ser, que necessitou ficar imóvel, precisou ser alimentado, cuidado. Então, esse é o primeiro registro de civilização. Então, a gente pode pensar numa outra questão, né? Em que momento, então, na nossa história, a gente passa, então, a poder se olhar como um ser gregário, um ser social? A gente entende que é quando a gente passa a ser bípede, quando a gente fica ereto e as nossas vísceras ficam expostas. Então, a única forma de eu sobreviver é eu pactuando com você, o cuidado de você e, em contrapartida, o cuidado de mim. Então, aí está a nascente do pacto civilizatório. Então, assim, voltando para o texto do Freud, ele vai dizer, então, de um estado na massa de sugestionabilidade, de contaminação, e ele vai comparar isso a um estado hipnótico, em que não existe singularidade, mas que posição que é essa? Né? O que sustenta esse indivíduo a se disponibilizar, né, a essa situação?
né? É uma posição que ele está submetido a um conjunto de influências, que pode ser desde uma pessoa a um conjunto de ideias, como eu já disse. E isso é um ponto importante no texto, porque é quando Freud vai avançar para além dos autores que ele tinha visitado no começo do texto. E que ele vai falar que as pessoas não deram a devida atenção à importância da função do líder. E aí, de novo, o líder não só como uma pessoa, mas como um conjunto de ideias. E aí ele vai falar para a gente de um conceito que é fundamental para a psicanálise, que é o conceito de identificação. E aí a gente vai pensar, o que esse conceito tem a ver com o que sustenta a ligação dos indivíduos na massa e na sua relação com o líder? É exatamente isso. Eu me identifico com os iguais, e esses iguais se identificam com esse líder como alguém que sabe tudo, que é o ideal, a quem eu estou, de alguma forma, assujeitado. E aí, essa relação identificatória, essa condição de extrema idolatria, é o preço que a massa paga para não sofrer a angústia da liberdade de sustentar suas próprias escolhas, de sustentar a sua individualidade. Ao mesmo tempo que eu entrego à massa toda a minha singularidade, eu não tenho que sustentar, né? Eu não sustento que ninguém se diferencie. Isso é uma coisa muito importante. Quando eu faço esse exercício de me fazer essa pactuação de subserviência, né, de uma servidão voluntária, eu não sustento que ninguém rompa com isso. Aí, quem não está a serviço disso é meu inimigo. Né? Aí você vai ter toda a cultura do ódio sendo construída. Porque quando o outro paga o preço da sua singularidade, se diferenciando, se singularizando, ele denuncia a minha alienação do meu próprio desejo, da sustentação das minhas próprias escolhas. E essa impossibilidade, né, de se haver com a diferença, é a nascente de todos os fascismos. E, portanto, a nascente da estrutura do racismo estrutural, que eu acho que é uma questão muito delicada e que a gente não pode se curvar a ela. E aí eu queria abrir, né, para a gente pensar o que nos sustenta, né? E aí eu queria concluir minha fala citando um filósofo, que ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que se angustiar causa ansiedade, mas abrir mão disso é abrir mão de si mesmo. Muito obrigada. Olá. Passamos a palavra agora para o psicólogo André Kais. Olá, boa noite. Meu nome é André Luiz Donofrio Kais, sou psicólogo. Tenho experiência na área de grupos reflexivos com autores de violência contra a mulher. Está saindo? Está saindo? Ah. E trabalho também com psicologia clínica. Né? A partir da fala da Gisete, né, eu gostaria também de colocar que a minha fala ela vai ser feita a partir de um recorte, né, justamente das coisas que escutei nessa minha prática de trabalho e as coisas que estudei, né, porque elas não substituem a experiência, né, como nós vamos agora aprofundar um pouco mais no tema do racismo, né, e como as discriminações podem causar sofrimento para as pessoas. Eu preciso fazer esse recorte, né, que é um recorte do ponto de vista de alguém que acolhe, de alguém que escuta e que estuda dessas questões, como é o da própria professora Gisete, foi minha professora. E eu, com toda essa exposição que ela coloca, e a gente se vê no dever, né, porque eu acho que é um dever político, de sustentar nossas ações, né, sustentar também
a oposição contra as culturas de ódio, né? A gente precisa retomar a história, né? Eu acho que algo muito bonito do conceito de identificação também, que um outro autor trabalha sobre isso, é que a história dos nossos desejos é a história de todos os desejos desejados, ou seja, há algo antes de nós, né? Nós não chegamos aqui no mundo do zero, né? A gente chega enquanto pessoa do zero, mas existe um mundo que transcende a nós. Existe milênios de história, existe uma cultura, existem tradições, existem costumes, existem crenças, né? E a gente não pode pensar que a gente vai passar por tudo isso sem ser afetado, né? Se a gente parte do cuidado do outro para se tornar a gente, esse outro também foi cuidado por alguém, que foi cuidado por outro alguém. E esse outro foi atravessado também por essa cultura, né? Foi atravessado por essa história. E na fala do Pai André, quando ele trata, né, que o olhar para a negritude, para as africanidades, para a cultura africana e para a cultura afro-brasileira aqui no país, ser muito reduzida, inclusive, à escravidão, acredito que não olhar, não nos atentar a isso é uma coisa muito grave, né? Porque isso significa que foi construída uma história, certo? Da qual, mesmo que nós tenhamos nascido depois, nós fazemos parte. Nós fazemos parte, inclusive, para permitir que ela continue do jeito que está, ou para que ela mude. Então, quando nós tratamos, né, nos tornar quem nós somos, isso significa que a gente vai se entender como, né, eu gosto de falar que são certos, é como se a gente estivesse num GPS, né, onde existe o sexo, ou seja, se é uma pessoa com um pênis, se é uma pessoa com uma vagina, a cor de pele, a classe social, a cultura, as crenças, tudo isso faz um desenho de onde nós partimos, de onde partem as nossas experiências, ou a que possibilidades de experiências nós vamos ter acesso. Por quê? Porque por mais que a gente chegue sem, né, a gente não tem responsabilidade pela forma como a gente chega nesse mundo, né, mas a gente vai ter acesso, a gente vai ter contato com as coisas, já com a história de outras pessoas agindo. Então, a partir disso é que a gente vai entender o que é o mundo, como são as relações e, principalmente, como são as relações de poder. Como são as relações de poder na nossa sociedade. Ou seja, nós aprendemos a dividir pessoas, né? Então, a gente olha para uma pessoa que é diferente de nós, a gente fala, esse sou eu, aquele é o outro. A gente olha uma pessoa que se identifica como mulher, a gente fala, isso é uma mulher. Se eu me identifico como homem, eu sou um homem. São duas coisas, em referência a uma a outra. Então, e assim por diante. Com a raça também é assim, né? Com a etnia também é assim. Só que a gente não pode ser inocente e pensar que essa perspectiva ela não carregue uma carga que não vai afetar as pessoas até hoje. Se desde sempre, né, a gente vê culturas, né, a gente tem religiões milenares passando tradições, a gente tem, por exemplo, a cultura africana
trazendo suas tradições, sobrevivendo apesar, por exemplo, do racismo, apesar das atrocidades cometidas, e influenciando hoje, né, possibilitando uma experiência como essa que a gente está vivendo aqui. Do mesmo jeito, coisas negativas podem passar adiante, né? E aí o gancho da Dzete sobre os fascismos é muito importante, porque é justamente daí, do pensamento de discriminação, do mesmo que serviu para justificar a escravidão, para justificar outros atos de discriminação que a gente pode ter, são incontáveis na história, que são esses que falam ou eu ou eles, né? Que a gente não pode deixar eles continuarem. Esses atos a gente tem que impedir. E, para a gente impedir, a gente precisa olhar para a história, a gente precisa olhar para a cultura, a gente precisa valorizar as culturas, valorizar a história de cada pessoa, valorizar a herança que elas carregam consigo. E não podemos fechar os olhos para o fato de que, se eu estou aqui, né, eu tive uma história, uma criação, eu tive possibilidades, elas foram muito diferentes das possibilidades que a Dzete teve, que o pai André teve, que a Janaína teve, que a Lourdes teve. E, muitas vezes, essas possibilidades foram maiores pelo fato de eu ser homem. Elas foram maiores pelo fato de eu ser branco. Elas foram maiores por N outras questões. E isso, o que isso diz? Que, por conta de uma coisa tão simples quanto uma pigmentação de pele, ou eu possuir um pênis e não uma vagina, existe um jeito, existe um valor maior, por isso eu falei de relações de poder, existe um valor maior para a minha vida, existe algo que eu posso fazer que as outras pessoas não podem. Se a gente não começa a pensar no absurdo da manutenção dessas ideias, a gente deixa elas continuarem. Então, e daí eu gostaria de retomar, né, o pensamento para encerrar minha fala, são feministas do movimento negro que falam que e aí eu gostaria de dizer, né, isso para todas as desigualdades, para todas as discriminações, porque não basta a gente não ser racista, né, eu como branco, por exemplo, tem que ser antirracista. Também não basta não ser machista, tem que ser anti-machismo. E assim por diante. Então, eu gostaria de trazer esse convite para pensar politicamente, para pensar nossas ações e o quanto elas podem ou não afetar as outras pessoas. Porque elas afetam, quer a gente queira, quer a gente não queira. Elas ficam pela história. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para a psicóloga Janaína Veloso. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite e agradecer pela fala, né, dos dois outros psicólogos. Meu nome é Janaína Veloso, eu sou formada em psicologia e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Eu não preparei nada muito específico assim, né, para estar falando, mas eu vou pegar gancho, né, na fala de vocês. E como a Dzete trouxe, né, que a psicologia, ela é uma psicologia social. Só que mais do que isso, né, ela é uma psicologia para você se impor e falar sobre vários assuntos. E, assim, não é somente ser antirracista ou trazer ali uma fala, né, esqueci a palavra, desculpa. Ou, se não, de religião. Oh, meu Deus, esqueci.
Isso, ou trazer uma fala contra o preconceito religioso, né? É preciso mais do que discutir, é preciso sempre estar impondo, né, as pessoas estarem buscando uma educação, né? A gente sempre está praticando a psicoeducação. Não é só explicar, mas é todo as suas ações e os seus gestos no dia a dia, né? E eu fico pensando muito que assim o racismo estrutural ele está aí todo dia, toda hora, e às vezes a gente tenta explicar que aquilo foi racismo, que aquilo está errado, que não deveria ser dito, e há uma falta de compreensão, uma falta de vontade de querer entender o quanto aquilo está errado, né? Então, de nós psicólogos e pessoas da sociedade, fica aí, né, a intenção de estar sempre ajudando, explicando e tudo mais, porém tem que partir da outra pessoa, né, querer melhorar e aprender a não ser uma pessoa racista, né? E eu também gostaria de pontuar, né, a importância da negritude nos dias de hoje, né? Porque é através desse movimento que as pessoas vão começar a se identificar com a sua cultura em si. Porque, antigamente, quando os povos negros, né, a população negra foi trazida para ser escravizada, muita coisa da sua cultura foi obrigada a ser deixada de lado. E isso causou um grande sofrimento nessa população. Porque você imagina, você está lá com a sua cultura, fazendo as suas coisas do seu dia a dia, e, de repente, você é inserido numa cultura nova, para você fazer coisas que você não é acostumado a fazer e coisas que você não quer fazer, né? Então, isso foi causando muito sofrimento, né, para essas pessoas, e até se demorou a chegar, né, nisso tudo, de depressão e sofrimento. Eles eram tidos como negros rebeldes, né? E é uma coisa totalmente errada. Porque como que você impõe uma nova cultura para uma pessoa e ela tem que aceitar de bom grado, né? E isso eu penso também agora, né, na época de pandemia, que, infelizmente, muitas pessoas estão ficando doentes mentalmente, né, por causa da pandemia. E é uma coisa que não tem como se negar, né, porque, infelizmente, a gente precisa ter todo esse afastamento, ter a reclusão, né, para a gente poder se cuidar e não continuar a disseminação do vírus. E eu sinto que, para a população negra, a pandemia chegou de uma forma muito mais agressiva do que as outras pessoas da sociedade, né? Porque, assim, por conta da estruturação de como né, a nossa sociedade, as nossas instituições, infelizmente, a população negra é a que mais está morrendo durante a pandemia, por conta dos seus empregos, né, que às vezes são assim, eles não têm a possibilidade de trabalhar em casa, tem pessoas que dependem de estar o dia inteiro na rua trabalhando para poder ter ali o seu dinheiro do dia, o seu ganha-pão do dia, né? Então, a pandemia foi só mais uma forma de sofrimento que, infelizmente, acarreta na vida da gente. E não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Eu acho que é isso, né? Falta olhar um pouco mais para a população negra em questão de saúde mental e toda a possibilidade, né, de trabalhar com essa população, porque, infelizmente, a população negra se vê inferior, né? Então,
Eles percebem que estão doentes, que precisam de ajuda, porém ainda fica uma questão de não saber o momento de procurar essa ajuda, de não saber aonde procurar essa ajuda, né? E como eles serão taxados na hora de procurar essa ajuda. Isso envolve muito na questão, né, da saúde da população negra, porque, infelizmente, né, eles são taxados como seres fortes, né? E nem sempre é assim, né? Dói muito todas as cicatrizes que vêm desde lá de antigamente, e ainda tem um longo caminho para estar, né, resolvendo essas dores. Acho que é isso. Pai André, quer falar alguma coisa? Na verdade, primeiramente agradecer aos três presentes, né? E como nós estamos falando de uma semana cultural, estamos falando também da questão da influência do negro, da sua origem, da sua cultura e a importância da Semana do Ogum para que a gente possa realmente falar às pessoas a questão contra o preconceito racial, religioso, sexual, social, porque o preconceito ele não acontece só com a religião do negro ou com o negro. O preconceito ele é geral. Agora eu gostaria de saber da visão da Edizete como psicóloga, porque os templos de matriz africana foram os primeiros templos a abrirem, vamos dizer, espaço para a questão do negro manifestar sua cultura, a sua dança, a sua expressão. Foram os primeiros templos a abrirem espaço ao homossexualismo, a questão do medo de viver em sociedade. Então, eu acho que você já se deparou com pessoas buscando orientação através disso, e eu acho que isso é um assunto importante, porque aí entra no seu tema, né? Olha, pai, eu entendo que toda forma de discriminação, ela é uma violência, né? Toda forma de discriminação é uma violência, num primeiro momento sutil, que é a psicológica, né? Mas o quanto isso faz marcas no corpo de todo mundo. E aí eu estou falando de corpo psíquico, né? A gente, uma coisa que foi uma das coisas mais caras que eu aprendi durante a graduação já, né, é que o psicólogo ele tem um dever, né, de se privar das suas verdades quando ele está acolhendo alguém. Então, assim, na minha experiência clínica, na minha prática clínica, eu tenho muita atenção, né, um cuidado muito grande nessa coisa de acolher a diferença, seja ela qual for, né, porque eu acho que essa é a primeira condição para que o sujeito possa se posicionar a partir de algum lugar, que seja no campo de um acolhimento terapêutico, né, mas que seja um lugar em que ele possa fazer experiências e entrar em contato consigo mesmo e com todas essas violências que fizeram marca na sua história, né? Para que ele possa se haver com os seus posicionamentos diante dessas situações, para que ele possa se apropriar, né? Eu estou tentando não usar palavras-chave conceituais, tá? Por isso que às vezes é um pouco mais difícil, para não cair em jargão. Mas assim, que ele possa se apropriar da sua história, dos seus lugares de posição de subjetivação, dos lugares que ele se colocou no mundo, em que ele foi colocado, né, como nos trouxe o André, no sentido de que, a partir de onde que é possível eu estar no mundo, só que eu não estou condenado a esse lugar permanentemente. Eu sou protagonista da minha história, né? Então, poder viver a própria história como protagonista é um dos exercícios éticos
da intervenção do psicólogo, para que naquele microcosmos do cuidado da clínica, a gente possa fazer experiências e experienciando essa autonomia para que na vida ela possa se efetivar e para que eu possa parar de cair nas mesmas armadilhas, né, que são inconscientes, né, e que se a gente não se der conta delas, a gente está condenado a eternamente repetir. Aquela máxima de que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A mesma coisa com a vida subjetiva. Respondi? Vamos abrir agora para as perguntas. E chegou 2 perguntas aqui, né, das pessoas que estão acompanhando pela rede social, Facebook, né? Então, vou passar para todos, né? Cada um se sinta à vontade para responder, tá bom? É possível reverter e como a falta de cuidado com o outro escancarada nessa pandemia? Todas as formas de preconceito e intolerância. Eu vou ler a segunda também já, né? Como a psicologia analisa o posicionamento do indivíduo dentro das ações racistas em espaços comuns? Por favor, repetir. Quer que repita? A primeira é da pandemia, não é? É possível reverter e como a falta de cuidado com o outro, escancarada nesta pandemia, todas as formas de preconceito e intolerância. A segunda, como a psicologia analisa o posicionamento do indivíduo dentro das ações racistas em espaços comuns? A primeira, eu vou responder de uma forma, não na visão dos psicólogos, até porque trabalho um pouco diferenciado, mas eu trabalho um pouco essa área de psicologia social, lidando com os problemas das pessoas. Primeiramente, eu quero colocar uma visão 100% espiritual. O mundo, ele está doente. O mundo ficou doente. Como a Dizete colocou no texto dela, que aconteceu na Primeira Guerra, na história, uma pandemia, o qual o mundo ficou doente, ou aquela época, alguns países tiveram problemas e tiveram que lutar para a sua sobrevivência e para passar por aquele momento. Hoje, o que eu penso espiritualmente é que quanto mais união houver entre o ser, os homens, as instituições, as religiões, a política, aí esse cuidado ele acontece. Infelizmente, nós estamos assistindo as pessoas desrespeitarem as outras. E como eu sou um líder espiritual e atendo muitas pessoas, eu estou sofrendo muito também em assistir pessoas me procurarem e pedir, pelo amor de Deus, que eu faça um tipo de oração, ou de trabalho, ou de reza para salvar um pai. Hoje eu lidei com um problema de uma criança de 7 meses. Então as pessoas elas não estão vendo a intensidade do problema e como a sociedade tem que criar essa união, independente de crença, de cor, porque Deus não criou o universo, a terra, para uma cor, para uma crença, para uma ideia. Deus criou o mundo para todos. E às vezes as pessoas falam, será que é um castigo? Se a gente chamar não de castigo, mas sim, será que nós não devemos reaver nossas consciências, rever nossos conceitos, lembrar dos nossos ancestrais, mudar essa visão, que aí eu acho que esse cuidado dessa pergunta vai acontecer não só na minha casa ou na casa do outro, no mundo inteiro. Eu queria fazer um comentário, que é uma coisa que, logo no começo da pandemia, eu fiz a gente chama de xiste, né? Uma piadinha, porque eu, sinceramente, eu acho que o humor é um bom remédio, é um bom auxiliar em algumas situações. Mas, enfim, eu costumo dizer que a pandemia tirou o tapete da sala.
Sabe aquele tapete que tem gente que põe a sujeira embaixo com preguiça de limpar a casa? Então, só que assim, a humanidade fez tanto isso que ficou uma montanha embaixo do tapete, né? Que a gente está vivendo uma situação gravíssima, que é o escancaramento das desigualdades, né? Eu acho que isso é a coisa mais triste, né, que a gente está vivendo, né? Apesar dela trazer, né, ela põe uma igualdade para todo mundo, né, porque ela mata ricos e pobres, só que ela mata mais quem não tem acesso, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Os países ricos, eles estão numa outra condição diferente da nossa, né? E eu acho que isso é um enfrentamento que não dá mais para adiar, né? Entender, né, que ser humanitário, né, ter um pingo, um resgate do que há de humanidade em nós é absolutamente fundamental. A gente não vai sair dessa situação, infelizmente, eu não queria fazer uma frase tão enfática, mas a gente não vai sair dessa situação enquanto as pessoas só pensarem no seu prazer imediato. Ah, eu não estou aguentando mais ficar em casa, eu preciso ir para a praia. Ai, gente, eu também estou com saudade de aglomerar. Nossa Senhora! Só que assim, eu tenho que saber lidar com o amadurecimento que está sendo convocado de todos nós, de lidar com frustração. Parece criança que não pode ter o prazer imediato na hora. Gente, é disso que se trata, né? É de uma grande oportunidade de elaborar a frustração de ser humano, de ser mortal, de ser falível, né? Eu acho que é isso que a gente está tendo que se haver nesse momento de pandemia. Espero que a gente consiga aprender muito com isso, sinceramente. Senão vai voltar, vai ter outra. Quanto à segunda pergunta, eu acredito que, como, né, eu acho que a Dizete, ela colocou muito bem, que a pandemia escancarou, né, apesar de que esse já era um processo, né, vinha vindo, se a gente for acompanhar politicamente aí já há alguns anos, mas vamos dizer que foi a gota d'água o que a pandemia proporcionou. E isso não só com relação ao racismo, né? Se a gente pegar as manchetes, a violência contra a mulher aumentou muito, a discriminação para outras orientações sexuais também. Todos os preconceitos estão aflorados nesse momento, né? E eu acho que é muito importante a gente se atentar, porque são violências, são coisas que colocam em risco a vida e a saúde mental das pessoas, né? Pode, muitas vezes, deixar marcas irreparáveis nessa história. Então, quando a gente pensa que hoje está mais fácil, vamos dizer assim, para expor essas opiniões mais extremas, esses atos de violência, é porque eu acho que a gente também não pode só reduzir a psicologia, porque não se trata só da dimensão daquela pessoa, né, com ela mesma. Se trata também de política, que é o que a gente faz e que afeta o outro, né? A política é tudo aquilo que afeta as outras pessoas, que nós fazemos e afeta as outras pessoas. Então, quando uma pessoa resolve agir com violência, discriminando, seja uma pessoa LGBT, seja uma pessoa, uma mulher, seja uma pessoa negra, ela está realizando uma violência e, mais ainda, né, eu acredito que deve ser um estado de completa intolerância. Eu já vi várias explicações, né, possíveis, né, se a gente for pegar sobre essa questão da discriminação, né, do ato de discriminar, e dentre elas tem a questão de que quando uma crença ou uma ideia que a pessoa tem, seja sobre ela,
seja sobre o mundo, né? Se ela acredita muito ferrenhamente que aquilo é verdade, que só a verdade dela é possível no mundo, quando ela se sente ameaçada por aquilo, né? Ou seja, e isso é muito radical, né? Porque para as pessoas se sentirem ameaçadas pelo fato de que tem alguém existindo ali de uma maneira diferente do que eu acredito que seja o certo, do meu jeito, exatamente. Eu acho que é daí que emerge a violência, né? Só que é uma coisa gritante, porque nada justifica esse gesto, né? Nada justifica, não tem como a gente conseguir mensurar o que significa isso, porque é um atentado contra a existência de uma pessoa, né? E eu penso, né, que é por isso que a gente está aqui sempre trazendo, né, a importância do se posicionar, como disse a Janaína, né, de ajudar, de estar olhando para isso, de estar falando para as pessoas, de estar vivendo isso no dia a dia, né, a luta contra as discriminações no dia a dia. Porque se dá para existir pessoas, historicamente, isso a gente viu na história, na Segunda Guerra Mundial, a gente já viu na história, por exemplo, né, na questão da escravidão, a gente viu no genocídio dos judeus, a gente viu esse tipo de intolerância em vários momentos. E se isso continua podendo existir, significa que a gente está fechando os olhos para muita coisa, enquanto humanidade, né? Então, eu acredito que justamente discutindo, escutando, principalmente escutando as outras pessoas, né? Eu acho que a gente é uma sociedade que escuta muito pouco, que para ouvir a experiência das outras pessoas, experiência de vida mesmo, e o quão diferente da nossa elas podem ser, né? Que só assim a gente adquire o cuidado, o respeito e a noção de que cada coisinha que a gente faz afeta alguém, direta ou indiretamente. Acho que é isso. O que explica, em pleno século XXI, eu diria assim, como a psicologia explica, né, em pleno século XXI, eventos de racismo como aquele que sofreu o jovem negro de Rio Claro, João Gilberto, estudante da Fundação Getúlio Vargas, que sofreu uma postagem racista que eu chamou de meu escravo. E eu diria mais, porque isso ainda existe e isso acontece quando isso faz tanto mal, não só à pessoa que sofre o racismo, mas também faz mal à pessoa que pratica o racismo. Não dá para a gente entender quem é que está ganhando com isso. Então, como que a psicologia explica? Quando eu te escuto, eu lembro de um filme que eu assisti recentemente, que chama M8. É um filme da história de um estudante negro que entra numa faculdade, numa universidade pública, pelo sistema de cotas, numa faculdade de medicina. E, logo na primeira aula de anatomia, ele se vê diante do fato que ele era o único aluno negro na sala de aula e que de todos os cadáveres para o exercício da aula de anatomia eram negros. Então, assim, esse filme, eu indico, gente, eu tenho a impressão que é do Lázaro Ramos, não tenho certeza, mas eu acho que é dele. Ele é muito, muito pedagógico, no sentido dele ele escancarar o que é o racismo estrutural. Né? As brincadeiras. No primeiro dia, eu vou dar spoiler, no primeiro dia de aula, que ele sai da sala de aula, um amigo que não tinha reparado nele dentro da sala de aula, talvez, vira e faz uma pergunta se referindo a ele como se ele fosse alguém de serviços gerais da universidade. E ele olha com estranhamento, porque no primeiro momento ele não percebe, e aí o colega do lado vira, pô, cara, ele é da nossa turma. Aí o rapaz pede desculpas.
Numa outra cena, ele está com uma habilidade muito importante, né, fazendo lá o exercício de anatomia, e esse mesmo colega, o professor elogia ele, né, o professor vira e fala: nossa, muito importante a sua, sei lá, não vou lembrar agora a fala do professor, mas enfim, referencia, né, a participação dele na aula. O colega vira e fala assim, nossa, quase ia botar a mão, pai. Se não der certo como médico, vai ser um bom açougueiro, hein? Nossa, gente, mas é um desconforto na sala de aula inteira. Todo mundo olha para o rapaz, assim, desculpa, estou brincando, sabe aquelas coisas? É disso que a gente está falando, né? É dessa infelicidade, né, que a gente arrasta na nossa cultura. E assim, eu até acho que esse filme tem uma coisa muito bonita, porque também faz uma referência e uma reverência à questão da matriz religiosa, né, da matriz africana, porque isso também passa, né, como uma coisa de respeito à cultura. Então, assim, o que eu entendo, mais do que a psicologia explicar, porque eu acho que é um reducionismo a gente pensar que a psicologia vai dar conta da história da humanidade, né? Eu acho que a gente pode ser um coadjuvante, talvez, na apropriação de cada sujeito na sua história, na singularidade da sua história. Mas, enfim, eu acho que é importante essa história que você se referenciou desse rapaz. Eu lembro o dia que meu filho viu isso no Facebook e comentou comigo indignado, né? E aí, depois, quando o menino ganha o processo. Porque isso que é importante, né? É não se curvar ao racismo estrutural, né? É muito importante um evento como esse, uma lei como essa, que o nosso município nos brinda, né? É muito importante a gente saber que a diversidade cultural é fundamental. Aliás, é o que faz a riqueza da nossa cultura brasileira. É o que faz a diferença do Brasil no mundo, e como resposta a uma possibilidade de um novo pacto civilizatório, é a gente sustentar a nossa diversidade. Não sei se eu respondi. Eu posso dar um adendo? E eu acho que é uma coisa, até assim, a gente pensa, né, quando a gente vê a pessoa, marmanjo formado, fazendo uma conduta dessas, a gente esquece que existem coisas dessa cultura racista que afetam desde cedo, desde brincadeira, né? Por exemplo, né, não sei quem de vocês, né, audiência aí, nunca brincou de polícia e ladrão, né? Em uma experiência que eu tive num curso, era feita a separação entre pessoas por raça, por cor, nessa brincadeira. Então, essa tradição de enxergar o racismo, né, de enxergar não, né, de praticar mesmo, ela vem não só quando o sujeito está lá fazendo faculdade, vem também da brincadeira que é ensinada pelos pais, e que ele vai brincar com os amiguinhos, da brincadeira dos amiguinhos. Começa muito cedo, porque nós somos constituídos pelo outro. É isso que a gente estava falando desde então. E a gente está numa cultura racista. Então, o racismo vai ser passado adiante, se a gente não se posicionar, né? Então, se pode existir uma brincadeira assim, e ela passa com tanta naturalidade, como se fosse algo assim, que não tem uma mensagem que ela está sendo passada, né? O que é brincar de polícia e de ladrão, né? Mas sim, ela tá dizendo, está reproduzindo um cenário muito comum na nossa sociedade. É só a gente olhar. Então, é assim, com essas coisas que elas parecem tão comuns e cotidianas, que passa adiante. E pode acontecer de virar algo assim, dessa magnitude. Janaína,
Como a psicologia vê a insistente negativa da existência do racismo e do constante discurso de ódio exposto e compartilhado nas redes sociais? Como a psicologia vê a inexistência... Assim, inexistente negativa da existência do racismo, eu acho que é uma coisa que a gente... que assim, inexistente negativa, a gente sabe que acontece, nós estamos sempre de olho, né? Então, nós não enxergamos como uma negativa da existência do racismo. Nós estamos cientes que isso acontece, né? E é como, né, vocês pontuaram. O racismo ele é estruturado, ele começa com algumas pequenas falas, algumas brincadeiras, e a pessoa vai tomando isso como se fosse verdade, né? E vai repassando dessa forma às outras pessoas. E isso vai ficando, vai crescendo, né? Ele vai tomando uma potencialidade até chegar ao discurso de ódio, né? Então, começa ali na brincadeirinha e daqui a pouco isso já está tão tão formado dentro da pessoa que passa a ser um discurso de ódio, né? E, infelizmente, hoje em dia, as redes sociais, né, como muita gente tem acesso, então virou uma forma fácil da pessoa se esconder e disseminar esse ódio a qualquer pessoa que seja, né? E não basta só a gente estar ali denunciando, né, as publicações e tudo mais, porque, normalmente, essa pessoa ela não está a fim de escutar a explicação que a gente tem para dar. Ela quer só jogar aquele ódio na internet e pronto, acabou, né? Mas, assim, eu acho que a psicologia ela vê, né, que existe o racismo e nós tentamos combater do jeito que a gente pode, né? Porque, infelizmente, ainda tem grupos de pessoas que não querem entender, né? O quanto isso é errado, causa sofrimento, né? E todo sofrimento... esses dias eu estava escutando, né, que toda humilhação causa um sofrimento, né? E, assim, o sofrimento para um jovem negro, né, hoje em dia é muito maior, porque esse jovem ele quer buscar o seu lugar na sociedade, ele quer buscar o seu espaço e ele encontra uma barreira, né, de um preconceito ali, e alguns não entendem, né, o porquê desse preconceito. Alguns já conseguem entender que vem de uma história do passado, né, de coisas antigas. Mas, mesmo assim, é complicado, né, tentar explicar, mas a gente vai fazendo o que pode. Acho que é isso. Agora temos a última pergunta. Gostaria que todos respondessem, né? Porque é uma pergunta que envolve as crianças, né? As nossas crianças. Então, eu acho interessante que todos possam responder. Como trabalhar nossas crianças que são vítimas de preconceitos e racismo para evitar que se tornem vítimas também da depressão ou outras doenças psicológicas? Bom, primeiramente, vou falar novamente numa visão espiritual, não é? Aqui mesmo no Casarão da Cultura, enquanto não havia a pandemia, nós fizemos um encontro com as escolas e as crianças vieram para que elas entendessem as questões culturais do negro no Brasil. Aí, como ela colocou, a psicóloga Janaína, do problema em que as pessoas têm em se inserir na sociedade
E isso acontece também religiosamente, porque, veja bem, nós estamos num país que 53% ou mais é população negra. Nós temos um país que quem construiu a história dele está inserido a cultura negra, até em nosso dicionário. Nós temos a questão religiosa do negro. Se a gente for pegar o sentido negro indígena brasileiro, não existe criança que não foi benzida, não existe criança que não foi encruzada. Então, eu estou falando de uma forma estrutural religiosa. Quando eu vim palestrar para as crianças, a maior dificuldade que elas tinham era em compreender por que elas eram negras, porque a própria família vai brindando elas de um mundo que elas têm que enfrentar de uma maneira ou de outra. Aí, como psicólogos, vocês vão conseguir explicar de uma outra forma. E também as questões religiosas. Então, entre as crianças e os jovens, os adolescentes, eu perguntava assim: quem aqui é católico? Uma quantidade levantava a mão. Aí eu perguntava: quem aqui é evangélico? Outra quantidade levantava a mão. Eu perguntava: quem aqui é de religião de matriz africana? 2 fizeram assim. Por que não levantaram a mão? Criança. Quer dizer, uma criança de 7 anos, um menino de 14 anos, você já nota que ali já foi imposto para que ele não tenha a sua escolha, a sua personalidade. Então, o meu conselho, a minha orientação espiritual é que os pais aceitem a religião que eles escolheram, eduquem seus filhos para a religião escolhida, não crie na cabeça das crianças o preconceito, para que amanhã eles não sofram energias espirituais, físicas e emocionais de uma criança doente, que não vai ser violenta, que vai não entender a oposição do outro, a escolha do outro. Como eu costumo falar, futebol, time de futebol, escolha religiosa e política não deve nunca estar na mesa do café da manhã, no almoço e na janta. Por quê? Porque cada um tem o direito de fazer a sua escolha. E, para finalizar, a vida, na minha visão espiritual, ela é única. Mesmo que as pessoas viveram outra era, outros tempos, outra vida, nessa encarnação, esse meu corpo, a minha pele, a minha vida é única. Cabe a mim respeitar a minha existência e fazer dela a melhor possível. Se todos fizerem assim, a gente vence muito problema, porque a gente tem que olhar que o Brasil tem muito problema estrutural, de preconceito, mas tem países que as pessoas se suicidam muito mais por terem outros tipos de problemas e eles não são negros. Agora, fica para os psicólogos me completarem o que eu coloquei. Tá. Bom, pensando na infância, eu acho que eu queria sair do singular e pensar no amplo. E aí eu entendo que, quando a gente fala de política de cuidado à infância e à adolescência, eu acho que a gente está falando de uma política inclusiva, né? É super importante, desde a primeira infância, desde os primeiros momentos, que a criança possa conviver com a diferença, né? Viver com a diferença. Então, assim, você ter espaços públicos de compartilhamento, como a escola né? E, assim, em todos os sentidos, né? Eu vou falar desde conviver com um convívio interracial, até a gente ter um convívio com as diferenças, com as crianças especiais, né? Eu tive o prazer, né, do meu filho ter estudado numa escola que era inclusiva na sua primeira infância, né? O meu filho é um homem hoje
que de uma dignidade que eu admiro profundamente. Não é porque eu sou mãe, não, mas ele é incrível. Por quê? Porque ele tem uma riqueza que vai para além do que eu fazia no imediato. Mas, assim, que a escola que ele viveu, quando era pequenininho, diga-se de passagem, era uma escola inclusiva, né? Infelizmente, né, a gente vai ter, aqui em Rio Claro, a gente tem muita dificuldade, eu acho, né, para você garantir o convívio com a diferença, né? Mas não, eu acho assim, eu costumo brincar, eu falo que Rio Claro é um microcosmos desse país, até para começar pela proporcionalidade de habitante, né? Então, assim, o que a gente vive aqui na nossa realidade imediata é muito próximo do que acontece com o Brasil, né? A gente vive situações de desigualdade muito severas, né? E, nesse sentido, eu acho que toda vida é um ato político. E aí, deixa eu explicar, eu não estou falando de política partidária, por favor, estou longe disso, porque eu acho que comungo com o pai. Eu estou falando de um ato político enquanto fazer da vida uma obra de arte, né? Enquanto fazer da vida algo que valha a pena. E o que vale a pena tem a ver com a condição de ser humano, né? De poder reconhecer no outro a humanidade nele, a humanidade em mim e nele. Então, assim, fazer isso, ter esse cuidado com a infância é fundamental, né? Quando o pai menciona a questão do preconceito com as religiões de matriz africana, a gente tem que lembrar, há menos de 100 anos, era crime nesse país professar uma religião de matriz africana. Era crime jogar capoeira na rua, né? Então, assim, a gente tem isso que é racismo estrutural. Isso diz do racismo estrutural no Brasil. Então, quando a gente faz eventos como esse, quando o Lázaro Ramos faz o filme como ele fez, né? Quando o pai André está aqui hoje, vestido como ele está, isso é um ato político, né? É você investir, né, a sua vida num processo de desconstrução de racismo, né? E eu acho que, assim, isso é com a infância também, não é só com a infância. E entender que as crianças são, sim, vítimas de uma violência absurda, é ofensivo. A gente tem um trabalho lá na clínica que eu trabalho, que a gente tem algumas parcerias de trabalho voluntário. E esses dias, uma colega pediu que eu fizesse um chá e um café para a mãe e para o menininho que ela estava atendendo. E eu cheguei, e aí, assim, eu ia atravessar um espaço, eu falei assim, vou pegar uma bandeja, levar na mão a xícara, né? Eu botei numa bandejinha a xícara de chá, a xícara de café, a mãe queria o café, aí eu levei para ela com a bandeja, ela olhou assim, meio assim, né? Eu falei assim, eu não coloquei açúcar, você quer adoçante, como que você quer? Eu esqueci de perguntar. Aí ela, não, eu vou pegar lá, tá. E entrei, bati na porta da minha colega, pedi para entrar, para levar o chá para o menino. E eu levei o chá para ele na bandeja, e ela brincou, nossa, que chique, está ganhando um chá com bandeja hoje. E ela virou para ele, né? Ela é uma psicopedagoga, ela virou para ele e falou assim, como que fala? Ele olhou para mim e falou, muito obrigada. E eu virei, assim, absolutamente, gente, eu fui super... Bom, quem me conhece sabe que eu sou extremamente espontânea. Eu virei e falei assim, foi um prazer servi-lo. Ele olhou, e a porta estava entreaberta, e a mãe ouviu eu responder isso. Gente, eu fiquei emocionada com o olhar que a mãe olhou para mim. Eu não preciso falar que era uma família negra, né? Quando já se viu uma branca, me serviu o café e o chá na bandeja. Não, isso é um ato político. É disso que eu estou falando, é no cotidiano. Né? Numa coisa absolutamente sem importância, na aparência imediata. Mas aquilo pode e deve ter feito diferença na condição subjetiva daquele menino. Porque ele olhou para mim com uma estranheza do tipo, mas eu posso? Esse lugar eu também posso habitar? Esse lugar de ser considerado, ser respeitado? É disso que a gente está falando, né? Eu acho que não é uma grande atuação,
É no cotidiano das práticas que a gente faz transformação na cultura. Em coisas corriqueiras. E eu só queria pontuar, né, que hoje em dia, o que a pergunta assim, né, como trabalhar nossas crianças que são vítimas de preconceito e racismo. Hoje em dia, a família tem um grande papel, né, para estar trabalhando com essa criança. Porque, às vezes, se não é a família para estar ali, dando suporte, e se mostrando presente na vida dessa criança e nas questões que ela está passando, servindo como identificação visual mesmo, né, para essa criança. Porque, às vezes, a criança não entende. Porque meu cabelo é mais crespo, é mais enrolado. Né? E, quando ela tem, dentro da família dela, uma pessoa que consegue dar esse suporte, né, então a criança entende o mundo que ela está inserida, a família que ela está inserida, e ela consegue ter um pouco mais de autonomia e de resistência para estar passando, né, por algumas questões raciais. Então, hoje em dia, eu vejo a família como um grande papel, né? E até quando a gente vai dar a escuta, né, para essa criança, a gente escuta também e auxilia a família a estar ajudando, né, nesse processo de fazer a criança reagir, né, contra o racismo. Bom, nós temos mais 2 perguntas, encerramos as perguntas, tá bom? É para a Janaína. Como psicóloga negra, qual sua visão de realidade profissional frente às oportunidades de trabalho e a seus clientes? No momento, eu não estou trabalhando, né? Então, eu estou só ali na função de estudar mesmo, né? Da minha pós-graduação. Mas, assim, eu sinto que o mercado de trabalho para as pessoas negras é bem fechado, né? Porque, infelizmente, tem pessoa que vê o seu currículo, acha muito interessante, e, na hora que vê sua foto, já perde o interesse para chamar para entrevista, né? E, às vezes, nós vamos até o ambiente de entrevista, começamos a nos colocar ali, né, durante a entrevista, explicando o nosso currículo e tudo mais. E, às vezes, não é o suficiente, né? Às vezes, a pessoa esperava um pouco mais, né? Tipo assim, já que você chegou até aqui, deveria ter um pouquinho mais. E isso é muito frustrante, né? Então, tem a frustração de não ser chamado para realizar entrevistas, processos, né? E também tem a frustração de lidar com as expectativas do outro, né? Que eu sei até o limite que eu posso ir, o que eu sou capaz de fazer, mas, infelizmente, às vezes a gente é colocado em um pedestal ali que talvez seja um pouco a mais, né? Mas eu também acho que falta, né, um pouco mais de profissionais negros para estar lidando com as questões raciais, né? Então, falta ali ter um olhar mais voltado mesmo para a população negra. E a última pergunta vem do Carlos Alberto Trevisan. Primeiro, ele parabeniza pelo evento, e aí ele pergunta: há estudos que afirmam que somos racistas mesmo, sem a intenção de sê-lo. Nós teríamos o que chamam de preconceito implícito. Qual a opinião a respeito disso? Respondendo, né, essa questão, quando fala de preconceito implícito, mesmo sem a intenção de ser, eu diria que quando a gente falou aqui de naturalização, é disso que a gente estava tratando, né?
Porque o que seria a naturalização? Seria viver uma experiência ali tantas vezes de modo que ela se torne, né, que a gente veja aquilo e não questione o porquê daquilo. Ou seja, ela vira natural, né? Vira uma coisa que você olha e você fala, não, isso está certo, né? Desculpa. Isso é o comum, é o certo, é o verdadeiro, é o natural, é o cotidiano, né? E como, né, a gente está trazendo aqui, é justamente através dessas pequenas ações do dia a dia que a gente pode tanto combater o racismo quanto mantê-lo na sociedade. Por quê? Porque a partir do exercício, né, de comportamentos aí todo dia, de uma mesma maneira, que a gente vai transformando eles em coisas naturais, em hábitos, por exemplo, né? Para dirigir o carro, a gente dirige sem muitas vezes pensar, né? Andar de bicicleta, etc. Com os comportamentos também é assim, né? Só que é um aprendizado, E do mesmo jeito que foi aprendido, dá para desaprender, né? E tudo bem, tá? Pode não haver a intenção, ok. Mas a partir do momento em que se sabe que existe o racismo implícito, por exemplo, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, o que cada pessoa está fazendo para tirá-lo desse lugar de naturalização, de implícito, entende? Eu acho que essa é a grande chave, né, do que a gente está tentando passar aqui. A gente precisa desnaturalizar, desconstruir. Por quê? Porque está implícito. E foi tornado desse jeito, foi naturalizado por causa de séculos. Então, tem que ser um esforço coletivo, né? Não basta ser só as pessoas dessa mesa, quem está nos assistindo, tem que ser todo mundo. Por isso a gente precisa falar disso, né? Eu queria fazer uma fala, eu acho que a partir do meu lugar de branca, né? De mulher branca, não posso falar de outro lugar. Eu ouvi, tempos atrás, uma frase que me fez pensar muito. Porque era uma brincadeira, aspas, né? Era essa coisa de brincar falando sério, que a pessoa falava assim, eu sou um machista em transformação, eu sou um racista mudando. Talvez isso seja um exercício importante, né, da gente reconhecer o racismo estrutural em nós, né, no nosso, e que está marcado, né? Na minha infância, quantas vezes eu não escutei coisas que hoje para mim são barbaridades, mas eu escutei, né, no meu convívio familiar, né? E às vezes a gente ainda escuta umas coisas que, né? Mas assim, entender do mesmo jeito que é uma coisa que eu tenho trabalhado, eu tenho estudado bastante, que é o quanto a gente precisa se dar conta do fascismo que nos habita, né? Quanto a gente tem que dar conta, se haver, né, se aproximar do quanto a gente é radical em muitas coisas, autoritário em muitas coisas, duro em muitas coisas, para a gente poder sair dessa posição de ficar aquela história do macaco em cima do rabo, né? Falar do outro e não olhar para si. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente vive hoje, uma sociedade que está se atrevendo a deixar de ser racista. Está se propondo a se haver com essas questões, né? Inclusive em atos políticos, em políticas públicas, né? Que são necessárias, que é um pouco isso que o André está falando, né? Não é só esse exercício introspectivo, mas é um exercício no coletivo. Só para concluir, né, que assim, como você disse, a sociedade está ali, né, querendo pensar e desconstruir esse racismo, mas eu ainda vejo como passos pequenos, né, passos muito pequenos, e a gente está já
numa época que isso deveria estar caminhando a passos largos, né? E as oportunidades cada vez maiores. Mas é como uma ação como essa que a gente começa e vai indo aos pouquinhos até conquistar todos os espaços. Vamos desfazer a mesa e agradecer a presença de todos. Agradecer ao secretário de Cultura, Dalberto Cristofoletti. Agradecer aos psicólogos, né, de Sete, André, Janaína. Eu queria dizer que foi muito valiosa a contribuição para esta noite, nos trazendo os conceitos da psicologia, agregando e enriquecendo conhecimentos para a nossa vida, para o bem viver da nossa comunidade, das nossas famílias, do nosso povo. Queria também passar a palavra ao Babalorixá André Luiz de Moraes para as suas considerações finais. Bom, primeiramente eu agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes comigo. Agradeço ao secretário Dalberto, que abriu esse espaço para que a gente possa mostrar realmente o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a Janice, ao vereador Geraldo, por ter inserido a lei no município de Rio Claro. Várias pessoas de outros municípios vieram conversar com o vereador para levar a lei também para outros municípios. Gostaria de agradecer você, Lourdes, pelo apoio, pelo carinho, e dizer o importante da noite, que a gente tem que sempre plantar uma semente, né? Pode ser que naquele momento ela não vá germinar, não vá crescer, mas aquela semente ela foi plantada. E Ogum, na minha visão espiritual e na visão de qualquer babalorixá, e até na cultura africana, Ogum é um guerreiro incansável. Ogum é um orixá que para ele não existe obstáculo. E o que é mais interessante no Ogum, que no Brasil ele foi sincretizado como São Jorge. Mas só que a gente tem que entender que o negro foi imposto ele fazer essa escolha também dentro da história, porque ele não podia dizer que Ogum era uma divindade negra de ação, de coragem, de determinação e bom caminho. Então ele teve que se esconder atrás do sincretismo. Eu não sou contra o sincretismo, até porque eu tenho como hábito respeitar todas as religiões e respeitar todas as regras, toda a forma de existir. Mas Ogum é um orixá que nasceu na África. Ogum é um orixá que reverencia o ferro. O ferro está no mundo inteiro. Ogum reverencia a tecnologia. Acabamos de falar do século 21. Ogum reverencia a ciência, a medicina. Então, em 2021, no meio de uma pandemia, que nós devemos essa noite pensar um pouquinho, rezar a Deus da sua forma, na sua crença e dizer: leve a minha ignorância embora, porque ela não me ensinou a construir nada de bom na minha vida, ela só me deixou para trás. Que o Deus dos orixás, que Ogum abençoe essa noite todos nós, a nossa cidade, o nosso país, a nossa terra, e que a gente possa voltar em paz para as nossas casas. Ogum Ye.